Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vocês vão acompanhar junto com a gente todo o processo que a gente teve para construir toda essa área de churrasqueira que vocês estão vendo aqui atrás e como que a gente fez, basicamente todo o nosso passo a passo, desde a estaca zero até a finalização de toda essa área aqui em si. E por fim, claro, a gente vai comentar um pouco sobre os gastos que a gente teve e algumas considerações finais. Além disso, a gente vai passar um pouco sobre algumas atualizações que a gente tem aqui para o terreno e para o futuro do nosso projeto. E no mais é isso, fiquem com o vídeo e espero que aprendam junto com a gente. Bom, família, aqui é o seguinte, já temos aqui mais ou menos encaminhado o formato do nosso barranco e também onde vai ficar cada um dos mourões, que no caso aqui vão ser 6 mourões para a gente fazer essa nossa área gourmet, né? 3 aqui na frente, esses 3, um é onde está esse toco, outro é onde está esse estaque, outro onde está essa estaca aqui. Não está 100% ainda, mas enfim, é só para a gente ter uma visualização. E onde a gente vai fazer os 3 furos do lado de cá, né? Ou seja, a parte mais alta do nosso telhado, os mourões mais altos, são esses 3. 1, 2 e 3. E ao total a gente vai ter 6 metros de comprimento. E aqui da parede até a ponta do nosso telhado vai ter mais ou menos 4,5 metros. Vai dar mais ou menos aqui. Ou seja, vai ficar um espaço bem confortável aqui pra gente fazer nosso churrasco, para ter uma mesa de refeição, uma mesinha de sinuca aí, se Deus quiser. Mas é isso, agora que a gente já deixou meio no jeito essa parte, a gente vai vir com a parte da furação. Eu ia fazer com trado esses 6 furos, porém o nosso querido vizinho ofereceu pra gente usar aqui o perfurador de solo que ele tem, que é isso aí, nada mais é do que a versão mamão com açúcar do trado ou da escavadeira. Ou seja, a gente só vai apertar um botãozinho aqui e ele vai fazer o furo sozinho. Eu nunca usei esse perfurador, mas acredito que seja bem fácil, porque pelo menos com roçadeira eu tenho alguma experiência. Então é isso, vamos colocar agora para funcionar essa bichinha e vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui num tempo bem mais rápido do que se a gente fizesse na mão. Dia seguinte, temos aqui nossos mourões definitivamente concretados em seus respectivos lugares. E aqui a coisa vai tomando formato e dá pra ver aqui qual que é o nosso plano, né? Então nós temos esses 3 mourões da frente e temos os 3 mourões de trás. Os mourões de trás vão ser mais altos e os da frente menor para fazer a queda d'água. E o que a gente precisa fazer agora são 2 coisas em sequência. A gente precisa primeiro estabelecer o nível dessa parte aqui da frente. E isso a gente faz usando a mangueirinha de nível, né? Para não ter erro. E ali a mesma coisa. Aqui esses mourões, eles estão um pouco mais altos do que eles de fato vão ficar. Por quê? Porque a nossa ideia é justamente deixar essa parte aqui, essa parte mais alta, da mesma altura que a parte mais alta da nossa varanda, né? Ou seja, a ideia é que essa altura seja a mesma dessa. Então a gente vai
cortar um cotoquinho aqui e deixar na altura final. E na sequência a gente já pode começar a fazer as amarrações com as madeiras, que no caso aqui o plano vai ser fazer um fechamento aqui, um fechamento aqui e um fechamento ali. Tendo essas 3 traves aqui, a gente vai fazer a conexão com 4 madeiras entre elas. E assim a gente amarra toda essa estrutura e na sequência já pode vir com o nosso telhado. Então, agora sem mais enrolação, chegou o momento da gente tirar o nível, começar a cortar esses mourões, deixar eles padronizados e dar sequência nessa estrutura. Então, vamos lá. E hoje, com esse belo dia chuvoso, eu trago para vocês como ficou a nossa estrutura de madeira. A estrutura essa que aqui já está pronta, né? Agora, o próximo passo é a gente vir com as telhas aqui por cima e já era. Parafusou a telha, essencialmente está pronto. A única coisa que vai faltar, evidentemente, é dar um tratamento nessas madeiras, passar um verniz, né? Igual tá aqui. Essa aqui a gente passou o verniz mogno, né? Por isso que ele tá essa cor aqui bem bonita, bem viva. E ali vocês veem que ela, como não tem tratamento nenhum, ela tá, né? E a gente passou a mão com um pouco de cimento quando eu tava concretando, enfim, vai sujando ela vai ficando pálida. Então, pra gente tirar essas imperfeições aqui, né? Sujeira, literalmente, isso aqui é mão de mão com cimento, né? Enfim, isso tudo aqui a gente vai fazer na sequência, mas primeiro a gente vai sobrepor aqui nossas telhas e aí já era. Então é mais ou menos assim que ficou a nossa estrutura. Não é por nada não, mas eu tô cada dia me sentindo mais profissional. Aqui, como eu expliquei, a gente tem os nossos 3 mourões um pouco mais elevados e esses 3 mourões aqui um pouco menores para fazer essa caída da água. E essa altura daqui, essa altura da parte mais alta, a gente fez com que ela tivesse exatamente a mesma altura dali, né? Para ficar, sei lá, algo simétrico, para que as coisas conversassem. Mas é isso, tô bem orgulhoso aqui do nosso progresso. E bom, é isso aí. Agora vamos colocar as telhas, que eu tô ansioso para dar uma geral nisso tudo, espalhar as pedrinhas por aqui, tirar essas tralhas e começar a deixar isso aqui com uma cara mais apresentável.
aproveitando aqui a temática aqui da nossa área da churrasqueira, já tá se desenhando. A gente vai colocar aqui algumas vigas, né, de 20 por 5 para a gente fazer um caminho de acesso que liga aqui a nossa casa a essa área aqui, e também esse caminho aqui já vai ter a função de nos levar também tanto para nossa casinha de ferramentas, tanto nosso canteiro, enfim. Então vai ser bem interessante, bem bonito e bem útil esse caminhozinho que a gente vai fazer aqui. Porém, para não deixar eles direto no solo, né, como tá ali, por exemplo, onde aquelas madeiras estão sem tratamento nenhum, colocamos ali só para ter um desenho do que vai ser uma sequência desse caminho aqui também. Mas por hora a gente está focado nisso aqui, e nessa parte daqui a gente resolveu passar o mesmo verniz que a gente passou aqui, a gente passou aqui nos nossos caminhos também. Então eles vão ficar aqui nessa sequência, e aí tudo aqui já vai ficar aqui na mesma cor, e o verniz também evidentemente acaba protegendo mais as nossas madeiras. E aqui também mesma coisa, aqui são quadradinhos de madeira, né? São esses quadradinhos daqui que a gente vai usar só para fazer também essa ligação aqui da nossa porta de trás, da lavanderia, para a área da churrasqueira. Enfim, vocês vão ver aí como é que vai ficar legal. Então agora a gente vai posicionar todas essas madeiras, todas essas vigas. Isso aqui já vai ficar com uma cara bem mais bonitinha. Colocamos nossos caminhozinhos e, bom, ficou bem legal. Eu gostei bastante aqui do resultado. Nós gostamos bastante de como ficou. E é isso aí. A gente pretende agora tentar manter essa tonalidade aqui de verniz, fazer outras coisas, inclusive essa mesinha aqui, coitadinha, tava estrupiada. A gente também jogou a mesma camada de verniz e revitalizou ela aqui, simplesmente passando uma demão. E é isso aí, tá bem legal. Aqui a gente também tem os caminhozinhos, né, para fazer o acesso da cozinha para área da churrasqueira. Temos aqui os caminhos e também a nossa estrutura devidamente envernizada. E lá no fundo também tem nosso canteiro com o mesmo tom de verniz. Então tá ficando tudo combinandinho ao longo do tempo. A ideia agora vai ser a gente passar essa mesma tonalidade, passar por cima desse verniz aqui, ou seja, dar uma segunda demão para tudo ficar nessa mesma cor. Aqui, por exemplo, a gente já passou essa nova tonalidade, então a gente vai provavelmente passar aqui também. E quando a gente for fazer o deck ali também vamos passar essa mesma tonalidade. E aos poucos vai tudo ficando no padrão do nosso projetinho. Pois bem, família, eis aqui o resultado que temos até o momento da nossa área da churrasqueira, né? O principal aqui foi fazer a estrutura, né? Toda a base do que futuramente vai ser a nossa área da churrasqueira. Mas por hora o que nós temos é isso aqui. Esse é o nosso resultado parcial até o momento. Aqui já dá para ver os nossos acabamentos, nosso verniz fazendo efeito, que novamente essa cor de verniz aqui, ela trouxe uma personalidade e uma elegância para essas madeiras aqui que a gente está gostando bastante. E daqui a gente já consegue ter uma visualização do que a gente tem de planos para o futuro, né? Como essa mesa aqui, eu cheguei a comentar no vídeo passado, mas só reforçando, aqui é onde a gente pretende colocar a nossa mesa de jantar e mesa de sinuca. Nessa área daqui a gente vai fazer a parte da churrasqueira em si, né? Por enquanto a gente tem a nossa churrasqueirinha portátil aqui, foi um presente da minha sogra, que a gente inclusive já fez uns churrasquinhos aqui, mas não é ela que vai ficar aqui definitiva, né? A gente pretende aqui construir uma churrasqueirinha mais bonitinha, e aqui do lado também, o nosso plano é fazer um forno de pizza, e aqui nessa parte da frente a gente vai meio que fazer um L, e essa parte aqui vai ficar a nossa pia, né? Então a gente vai fazer uma derivação do cano ali, e aqui a gente vai ter a área da nossa pia. E aqui também a gente pretende fazer uma bancada em L aqui
e meio que fechar esse canto aqui para pia, churrasqueira, forno a lenha e essa bancada de refeição, além, é claro, da mesa aqui de suporte para receber as pessoas e principalmente para a gente conseguir aqui no nosso dia a dia usufruir desse cantinho da melhor maneira possível. Então é isso, realmente não tem muito o que mostrar além disso aqui. Eu vou já passar as medidas que ficou esse barracão aqui e os preços. Só antes disso eu queria passar aqui rapidamente em como que ficou a conexão da nossa água, que como vocês viram, tava bem ruinzinho, né? Tava jogada aqui durante um bom tempo, né? A gente passou longos meses com esse cano aqui jogado no meio do mar. E agora finalmente a gente deu um lugar para ele mais definitivo. Então é isso, é mais ou menos assim que ficou. Então ele tá vindo lá da nossa caixa, né? Então ele tá vindo lá da caixa da Sabesp. Aí ele vem aqui, aqui a gente colocou uma derivação justamente para a gente conseguir regar a nossa horta, para a gente conseguir encher o nosso regador, enfim, conectar uma mangueira. Então aqui a gente já deixou um ponto. Aí ele segue aqui e segue o caminho natural até a nossa caixa d'água. Como eu disse aqui, a gente vai eventualmente fazer uma derivação para essa área aqui, onde vai ficar a nossa pia no futuro. Mas por hora a gente ainda não fez. Ela vem aqui, vai passando por trás da horta, até que ela chega aqui nesse ponto, que é onde ela sobe, faz essa curva aqui e se conecta com a nossa caixa d'água. Então é isso, não tá a coisa mais bonita do mundo, mas em comparação ao que tava há não muito tempo atrás, isso aqui já tá excelente, né? Então agora já não tem mais aquele cano aqui, que a gente vira e mexe e dava umas bicas. Então é isso aí, resolvido essa parte aqui do cano, que tava bem ruim, tava atrapalhando. Então agora deixa eu passar para vocês algumas medidas para vocês terem uma referência de como que a gente fez toda essa estrutura aqui, né? Como eu disse, né, para a gente conseguir fazer todas essas estruturas aqui, futuramente a gente queria que tivesse um espaço adequado. Então a gente optou por fazer uma estrutura maior do que a nossa varanda aqui, por exemplo. A nossa varanda ela tem 3 metros e aqui ao todo ela ficou de ponta a ponta de largura, ela ficou com 4,5 metros. Então ficou um espaço bem gostoso, bem agradável, que vai dar pra gente fazer bastante coisa. Seguindo com as medidas, a gente tem esses mourões aqui de 10 por 10. Esses daqui da parte da frente estão com 2,20 m cada um desses três. E na parte de trás estão com 2,80 m. A distância entre esses mourões aqui é de mais ou menos 3,60 m e a distância entre esses mourões aqui é mais ou menos 2,40 m. Então a gente tem esse beiralzinho aqui ao todo, né? Como a gente comentou, ele tem 6 metros até a ponta e aqui 4,5 metros. Então ao todo de área útil de telhado são 6 metros por 4,5. E aqui a gente tem essas medidas. Como a gente não queria deixar a telha morrendo exatamente aqui, a gente optou por trazer os morões um pouco para dentro para gerar esse beiral aqui, justamente para ter um pouco mais de proteção para as madeiras e esteticamente fica mais legal, tendo esse beiral aqui, porque dá uma amplitude e fica mais agradável de forma geral. Pelo menos é isso que a gente acha, né? Então é mais ou menos isso. Por fim a gente tem essas madeiras aqui de cima, como eu disse, seriam 4 vigas de 6 metros para fazer a conexão e dar o suporte também para a telha aqui em cima. Então a gente tem aqui 4 vigas de 10 por 5 de 6 metros de comprimento. E é isso aqui que está sustentando todo o nosso telhado. Então acredito que é isso. As principais medidas são essas. Se vocês tiverem alguma dúvida de alguma medida aqui que eu não tenha mencionado, é só vocês comentarem aí que a gente responde de prontidão. E agora sim, vamos para a parte dos preços que a gente gastou para fazer tudo isso daqui. No mais, é isso aí. Esse é o nosso resultado provisório. A gente pretende aqui no futuro próximo começar a preencher e trazer um pouco mais de vida para esse lugar, que por enquanto é uma estrutura meio vazia, mas no futuro próximo a gente já vai começar a fazer as modificações nesse ambiente. E aqui também vale um comparativo, né? Que conforme o tempo for passando, a gente vai aprendendo as coisas, vai se aprimorando, né? De forma geral. Então, queria só mostrar para vocês, né, uma diferença que tem entre tanto essa varanda aqui, quanto essa estrutura que a gente acabou de fazer, né? Em relação à nossa primeira estrutura de madeira que a gente fez aqui, né? E dá para ver, né, claramente que enfim, é cheio de imperfeições e defeitos bem mais visíveis
essa estrutura que a gente fez, né? Claro que faz mais de 2 anos que a gente fez isso daqui, então com certeza não estaria à altura das estruturas que a gente faz hoje, mas dá pra ver, né? Que aqui, nessa época aqui, a gente, né, quis fazer rápido, não usou nível, não usou esquadro, não usou nada. Dá pra ver que a estrutura, de forma geral, já tá bem tortinha, né? Além da gente não ter passado nenhum tipo de tratamento, então as madeiras estão bem cruas e, né, bem pálidas de forma geral. Então é isso. É só realmente para a gente ter um comparativo. Por mais que a estrutura seja bem parecida, de forma geral, dá para ver que os acabamentos e os detalhes são bem diferentes, né? Enquanto aqui a gente tem uma estrutura meio tortinha, meio capenga, aqui a gente já tem um resultado muito mais expressivo, algo bem mais legal e agradável de se ver, né? Inclusive, eu queria deixar para vocês aqui, eu queria algumas sugestões do que a gente pode fazer com essa nossa casinha de ferramentas, porque para além disso tudo, né, para além dela não ser muito bonita e dela ter esses defeitinhos, ela não é muito otimizada de forma geral, né? Por mais que aqui o espaço seja grande, como a gente só fez 2 lados de parede, a gente não tem tanto lugar para guardar coisas, né? Aqui para a gente otimizar, eventualmente teria que fechar um dos lados, né? Assim a gente conseguiria apoiar nos 4 cantos, mas eu não queria muito fazer isso não queria ter que fechar esse lugar, porque eu gosto da ideia dele ser meio aberto assim e ter essa entrada de luz, mas enfim, eu não sei exatamente o que a gente vai fazer com esse barracão aqui no futuro. Eu já pensei em derrubar ele, eu já pensei em transformar ele num galinheiro, já pensei em tentar reformar ele. Enfim, eu não sei exatamente o que a gente vai fazer, mas eu queria, num futuro próximo, fazer alguma coisa aqui. Eu queria realmente transformar ele e dar uma cara nova, né? Ou ressignificar esse canto aqui, ou pelo menos dar uma reforma e deixar ele mais bonito e mais útil de forma geral, né? Que hoje em dia ele só é um barracão de tralhas sem muito propósito e sem muita otimização do espaço. Então, eu queria pedir para vocês sugerirem aí nos comentários alguma coisa para a gente fazer nesse canto. O que vocês acham que dava para a gente fazer aqui? Será que a gente transforma isso aqui num galinheiro? Será que a gente simplesmente derruba e começa do zero alguma coisa nesse canto? Que aproveita o que der de madeira e o resto a gente começa de uma nova etapa, enfim, eu não sei, queria realmente que vocês me ajudassem aí com algumas ideias. Bom, pessoal, então é isso, esse foi basicamente o vídeo de hoje, e para finalizar, deixa eu passar então rapidamente sobre os gastos que a gente teve para fazer toda essa estrutura aqui da nossa área da churrasqueira, que é justamente começando por toda a estrutura de madeira que a gente usou. Então, tô deixando um print aí para vocês terem noção de todas as medidas, tamanhos e quantidade de madeira que a gente utilizou. Aqui é importante lembrar que eu sempre peço as minhas madeiras já aparelhadas, porque para mim compensa, por mais que custe um pouquinho mais caro, eu acho que vale a pena, pelo esforço que a gente teria de ter que aparelhar e lixar madeira por madeira. Então eu sempre opto por comprar as madeiras que a gente usa aqui nos nossos projetos já aparelhadas. Como vocês estão vendo, o custo total que a gente teve com madeiras foi de aproximadamente R$ 1.460. Na sequência, o principal gasto é justamente o telhado. Aqui ao todo a gente usou 12 telhas de 2,44 metros de comprimento por 1 de largura, né? Todas essas telhas aqui são telhas de fibrocimento de 5 milímetros de espessura. Então, ao todo o que a gente gastou com todas essas 12 telhas foi R$ 517. Essas telhas aqui a gente comprou na Telha Norte, a gente pegou numa promoção que a gente tinha encontrado no dia, e no geral eu acho que foi um preço muito bom para o tanto de área que a gente conseguiu cobrir com todas essas telhas. Depois a gente tem um gasto de R$ 100 com verniz para a gente dar os acabamentos, e tem também um custo aí de mais ou menos uns R$ 25 que a gente utilizou com prego. Então, no geral, esses foram os principais gastos. Eu diria que está praticamente tudo aí. E se você somar todos esses valores, você vai ter um custo aproximado de R$ 2.100 para fazer toda essa estrutura aqui, já finalizada do jeito que vocês estão vendo aí. Claro que ainda tem muita coisa para a gente fazer, para a gente de fato finalizar essa área da churrasqueira, né? Como, por exemplo, a churrasqueira. Mas é isso. A base de tudo que a gente pretende fazer no futuro é essa. E é basicamente esse o custo total que a gente teve, pelo menos até o momento. Lembrando que se você quiser comprar madeiras no mesmo preço, no mesmo lugar que eu compro, é só entrar em contato com o Matheus, da Serraria Nossa Senhora Aparecida, que vocês vão ser muito bem atendidos por ele e por toda a equipe da serraria. No mais é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, de comentar o que você achou, se inscrever aqui no canal, e é claro, se você quiser apoiar mais diretamente o nosso canal e esse projeto aqui, torne-se membro do canal, clica no botão aqui embaixo, veja os planos que a gente tem aí disponível, e se fizer sentido para você, a gente vai adorar receber você aqui na nossa comunidade. E no mais é isso, espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração e fiquem com Deus.